Olá, dando sequência aqui à nossa terapia com a Bhagavad Gita. Estamos na parte da raiva, chamada de anger em inglês. E estamos no capítulo 16, nos textos 1, 2 e 3, que é bem extenso, pois ele vai falar das qualidades piedosas da natureza divina. Existem os homens que são dotados desta natureza. E ontem, no compartilhamento de ontem, foi falado sobre a qualidade do destemor. E hoje nós vamos dar continuidade e vamos falar sobre purificação da própria existência, aqui na Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. Gyana Timirandasya, Gyana Shanashalakaya, Chakshu Militayena Tasmai Shigrubena Maha, Gyana Timirandasya, Gyana Janasalakaya, Chakshu Militayena Tasmai Shigruvena Maha. Embora eu tenha nascido na mais escura região da ignorância, esse mundo material, o meu mestre espiritual abre meus olhos com a luz da tocha do conhecimento transcendental. A tal mestre espiritual eu presto minhas humildes e respeitosas reverências à ciência suprema da Bhagavad Gita, que estamos aqui compartilhando para que a gente encontre soluções para os nossos problemas. Estamos no tópico da raiva, anger, repetindo. E hoje vamos falar da purificação da existência, que é uma ferramenta que também usamos para que a gente possa se livrar dessa raiva. Srila Prabhupada nos diz: devemos purificar a nossa existência. Há muitas regras e regulações a serem seguidas na ordem de vida renunciada. A mais importante de todas é que o sannyasi, aquele que está renunciado, está estritamente proibido de ter qualquer relação íntima com a mulher. Então, por exemplo, meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, ele é um sannyasi. Ele se tornou sannyasi e fazem 44 anos que ele trabalha para divulgar essa filosofia védica, a filosofia da Bhakti Yoga, e ele hoje é um mestre, um guru renunciado. Ele está trabalhando e ele não pode estar pensando em obter nada material para o gozo dos sentidos. Então, a vida dele é uma vida de renúncia, uma vida onde você também vê em outras filosofias e outras religiões seres renunciados que renunciam a várias coisas. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Então, são pessoas, são almas em corpos que renunciam sua vida. Né? Podemos também citar, renunciou a sua vida em quê? Para servir a Deus, mais e melhor. Porque a gente não pode servir a Deus agarrado às coisas materiais. Então, na tradição espírita também podemos falar de Chico Xavier, que renunciou sua vida, que escreveu inúmeros livros e entregou todas essas doações para os necessitados. Então, é quando a gente entende, quando a alma entende, que o que resta aqui mesmo é fazer isso. Mas aí por que nós não renunciamos? Porque nós estamos apegados. Então, meu mestre espiritual, ele vive essa regra e regulação de não poder ter relação íntima com a mulher. Para ele é proibido até mesmo falar com a mulher no lugar isolado. Né? Então, por quê? Porque os sentidos eles estão muito ativos, né? E a qualquer hora, esses sentidos, eles podem fazer sentido de atrapalhar a vida de um sannyasi. Mas aí você pode dizer assim, mas como? Se essas pessoas, essas almas já estão bem equilibradas e elas não vão cair de forma alguma nessa cilada dos sentidos, né? E eu posso lhe dizer, na minha pouca compreensão, que eu apenas tenho 3 anos de prática de Bhakti Yoga e de estudo dessa filosofia, que nós, a qualquer hora nós podemos cair e a qualquer hora nós podemos cair nessa cilada dos sentidos e ninguém está isento. Por isso que a gente tem que trabalhar e se purificar o máximo possível para trabalhar para Deus. Então, aqui Srila Prabhupada também fala de outro sannyasi, que era Chaitanya Mahaprabhu, né?
que também não convivia com mulheres. Aí você pode dizer assim, nossa, que coisa rígida, que coisa careta, que coisa isso. Que a gente vive aqui no Ocidente, e tudo aquilo que a gente acha que é rígido, a gente chama de careta, de fanático. E na realidade, minha gente, não existe isso. Sabe por quê? Porque o que existe é você, por exemplo, da minha própria vida. Eu vivi uma vida no meio do mundo, vida mundana, com várias coisas, fazendo várias coisas. E depois que eu comecei a seguir regras e regulações dentro dessa filosofia, e logo em breve eu serei iniciada pelo meu mestre espiritual, o próprio Chandramukha Swami, que eu citei o exemplo. Então a gente tem que seguir regras e regulações. Por exemplo, as pessoas, os evangélicos, aqueles que são mais tradicionais, eles não bebem, eles não fumam, eles não têm contato com vício, aqueles autênticos. Porque tem os que são autênticos e aqueles que não são autênticos, para seguir essas regras e regulações. Então, essa purificação da existência, essa qualidade aqui, purificação da própria existência, é onde você precisa se purificar para que você possa se livrar da ira. Continuando a leitura. Para purificar a existência, deve seguir regras e regulações, foi o que eu acabei de falar, de um status específico de vida. Então, a cada filosofia, a cada tradição existe. A gente é que não segue. As pessoas que não seguem, as almas que não seguem corpos condicionados, agora elas seguem as coisas materiais. Quando lançam um produto novo no meio eletrônico, todo mundo quer ter. Todo mundo quer entender desse eletrônico, todo mundo quer comprar, todo mundo quer carro do ano, todo mundo quer isso, aquilo, aquilo outro. Não que eu esteja criticando, mas eu estou fazendo uma comparação espiritual, transcendental, com as coisas materiais. Então, para purificar a existência, deve seguir regras e regulações de um estado específico de vida. Para os renunciados, relações íntimas com mulheres e posse de bens para o gozo dos sentidos são estritamente proibidos. E eles vivem felizes. Meu mestre espiritual é uma pessoa, é uma alma feliz. Ele tem vários discípulos no Brasil e até fora do Brasil. Ele vive viajando, ele escreve livro, ele canta, ele toca instrumentos. Eu não vejo ele, eu vejo ele sim, com a mente equânime, muito, muito mais equânime do que muitos líderes religiosos que eu também tenho a oportunidade de ver. Por isso que é preciso seguir essa regra e regulação. Então, a gente tem que ter essa rigorosidade, essa austeridade para seguir essas regras e regulações e para purificar a nossa existência. Para um sannyasi ou qualquer um que aspire a sair das garras da natureza material e tente elevar-se à natureza espiritual e voltar ao lar, voltar a Deus, voltar ao Supremo, para ele buscar bens materiais e contemplar mulheres para obter gozo dos sentidos, mesmo sem desfrutar de fato disto, mas simplesmente buscar, impelido por essa propensão, é tão condenável que seria melhor que ele cometesse suicídio em vez de experimentar tais desejos ilícitos. Assim, estes são os processos de purificação. Então, aqui se lê novamente. Então, assim, porque na Índia, as pessoas, as almas condicionadas em corpos indianos, vivendo as regras e regulações específicos de Bhakti Yoga, onde a Bhakti Yoga praticada aqui no Brasil é muito, muito, muito leve, no sentido de não ser tão estrita em regras e regulações, embora todas as regras e regulações sejam para Bhakti Yoga em qualquer país, mas lá na Índia, realmente, as coisas são feitas como se manda o figurino, como se diz assim, como se está escrito. E aqui ele diz que se ele quiser, o sannyasi, esse ser que renunciou, e você pode até indagar, mas isso é o seu mestre espiritual, que ele renunciou, que ele é renunciado, e ele já tem esse autocontrole. Não, isso é para quem quer renunciar. A palavra sannyasi quer dizer aquele que renunciou às coisas do mundo.
Embora ele viva no mundo, mas ele não é afetado por essas coisas deste mundo. E aí ele tem a mente equânime, ele tem o pensar, o sentir, o agir equânime. E dentro desse processo aqui, para sair das garras da natureza material, a gente deve se elevar à natureza espiritual. Isso sim que a gente deve entender. E não ficar, porque lá é muito rígido na Índia, aqui no Brasil jamais isso vai funcionar. Funciona. Funciona, porque ontem mesmo eu citei o exemplo da monja Cohen, que ela é uma monja budista e ela só usa uma roupa de uma mesma cor, ela tem o cabelo raspado, porque a gente vai, eu estou usando o exemplo da monja Cohen, porque aqui no Brasil a maioria das pessoas que estão dentro desse processo espiritual, de espiritualidade, elas conhecem a monja Cohen, ou já ouviram falar. E aqui nessa leitura aqui, você pode dizer, mas meu Deus, essa leitura está muito rígida, mas não está, minha gente. Por quê? Porque a gente tem que controlar os sentidos, e os sentidos são muito, muito, muito mais fortes do que nós. Os sentidos, eles são considerados como serpentes, que a qualquer hora elas picam e colocam o veneno dentro de você. Embora você já esteja neste caminho há muito, muito tempo, purificando sua existência, mas ainda tem anátanas, tem maus hábitos pesados que você traz de vidas passadas, em corpos passados, nessa vida mesmo, né? E você deve trabalhar porque você deve buscar essa libertação desse samsara, desse ciclo de nascimentos e mortes, mas isso serve para quem realmente quer. Eu quero. Eu venho purificando minha existência, eu venho buscando confiar em Deus, entregar meus problemas a Deus, né? Como eu falei ontem, no compartilhamento de ontem sobre o destemor, né? Que a gente deve entender que Deus está localizado em nosso coração como a grande alma na pequena alma, e a gente deve se sentir que Deus está conosco e jamais nós estamos sozinhos. Isso é destemor, é você dizer assim, não, Deus está vendo tudo que está acontecendo comigo. Então, Ele sabe o que é melhor para mim. E se eu tiver de passar por uma doença, se eu tiver de passar por isso, aquilo outro, Deus está comigo, porque jamais estarei sozinho, mesmo que eu viva nas regiões mais escuras da floresta, estarei acompanhado de Deus, de Krishna, e Ele me fará toda a proteção. Essa convicção é destemor. Purificação da existência é outra característica para que você trabalhe essas qualidades e você, meu caro ouvinte aqui do Easy Espiritualidade, saiba que sem destemor e sem se purificar, você não vai conseguir trabalhar a sua raiva. Você não vai conseguir trabalhar todos os seus anártanas, que são os maus hábitos que você traz de vida passada e também dessa vida presente, porque desde que você nasceu, você vem cometendo muitas coisas e pensando e agindo de diversas formas. Então, nesse processo aqui do destemor e da purificação da existência, a gente deve elevar-se à natureza espiritual e tentar voltar ao Supremo, porque as religiões aqui ocidentais, elas falam a reino de Deus, porque o reino de Deus, porque isso, porque aquilo, aquilo outro, que a gente deve fazer isso, que a Bíblia fala isso, porque Jesus fala aquilo. Mas no final é o seguinte, eu sou uma alma, eu sou serva de Deus, e para que eu volte ao Supremo, e para que eu volte a conviver com Deus, a grande alma e a pequena alma juntas, eu preciso me purificar. E sem me purificar, eu não vou nunca conseguir chegar lá. Eu pensando sempre em estar vivendo tudo do mundo, gozando dos sentidos, achando que tá, e gozar os sentidos, é desde um pedaço de chocolate até uma conta milionária num banco. Porque tudo é gozo dos sentidos. Tudo é por prazer dos sentidos. Então, qualquer pessoa que aspire a sair das garras da natureza material e tentar elevar-se à natureza espiritual e voltar ao lar, olha aqui, voltar ao lar, que lá, na casa de Deus há muitas moradas, e a morada mais elevada que existe é a morada de Deus. E lá a gente pode entrar sim. Por que não?
Quem foi que disse que não? Na filosofia védica se ensina um caminho, e o caminho é Bhakti Yoga. É a yoga da devoção. É você praticar o amor e a devoção a Deus, ter todo esse processo material, ter consciência dele na sua vida, e você entregar a Deus, e saber que Deus está no meio dessas suas atividades, e que ele vai lhe mostrar o caminho, e mesmo que você viva nas regiões mais escuras porque ele diz aqui, ó, mesmo que eu viva nas regiões mais escuras da floresta, que floresta é essa que eu vivo, que é escura? A minha vida é uma floresta. A minha vida, eu entro dentro dessa vida e fico perdido nessa floresta sem saber o que faço e o que não devo fazer. E a gente só tem esse discernimento se a gente tiver, como diz meu mestre espiritual, a gente só tem viveka, que significa discernimento, se a gente tiver Buddha Yoga, se a gente for uma alma iluminada. Porque sem isso a gente vai ficar caindo e levantando. A gente vai ficar preso na ignorância, a gente não vai conseguir acertar o passo no compasso deste caminho que nos leva de volta a Deus, de volta ao Supremo. Mesmo que Deus esteja dentro do coração nosso, acoplado dentro do coração nosso, a gente continua fazendo muita coisa que não deve, pensando muita coisa que não precisa ser pensada e agindo de acordo com esses pensamentos que não são equilibrados, e assim o final dá em quê? Vai dar em nada, 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 nada. Porque você não vai encontrar nada além do que você já encontra na sua vida, que é nada. Daquilo que você pensava encontrar. Isso é até uma música que diz assim, nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Se eu não me engano, é Gilbert Gil. Então, minha gente, a gente precisa purificar essa existência, a gente precisa sair fora desses atos condenáveis, porque ele diz aqui, é tão condenável, que seria melhor cometer suicídio. Claro que ele não está incentivando aqui isso, mas ele está fazendo uma comparação austera. Por quê? Porque ele diz que a gente ficar experimentando esses desejos ilícitos é como se a gente se suicidasse, como se a gente jogasse fora a nossa existência, que é uma existência peculiar, especial, para que a gente possa evoluir e expandir nossa consciência espiritual. Por isso que ele fala que é melhor a gente suicidar, porque a gente se suicida. Quando a gente está cheio de vício, a gente suicida todos os dias. Pessoas que bebem, fumam, jogam, pessoas que são viciadas em sexo, enfim. Então, esses processos de purificação, voltando aqui ao destemor, né? E o destemor foi ontem, hoje é a purificação da própria existência hoje. É algo que a gente deve entender que são ferramentas espirituais que devemos usar para nos livrar das garras materiais, nos livrar das garras de Maia, da ilusão. E quando a gente chega, como é o caso do meu mestre espiritual, para fechar aqui minha fala, que ele decide ser um sannyasi, um renunciado das coisas materiais, e ele tem as coisas materiais e usa tudo isso para o bem de Deus, para o bem de Krishna. Ele viaja dando palestras, ele está trabalhando para Deus, ele não está desfrutando de turismo e blá, 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 blá. Ele pode até tomar um banho de mar, mas ele sabe que ele está ali tomando um banho de mar e oferecendo aquele banho de mar para Deus. Então, são coisas, são atitudes que nós, na nossa consciência pequenina, ilimitada e apegada às coisas materiais, não entende. A gente só vai entender se a gente tiver discernimento, se a gente tiver Buddha Yoga, iluminação, e se a gente desapegar até mesmo desses pensamentos limitados que nós temos. Então, hoje foi purificação da própria existência, encontre soluções para seus problemas na Bhagavad Gita, a raiva, estamos estudando a raiva, estamos no capítulo 16, que é um capítulo extenso, vai falar de todas essas qualidades pessoais, que são várias. Nós estamos apenas na segunda, que é a purificação da própria existência. A próxima será o cultivo de conhecimento espiritual, que isso é muito importante,
né? Cultivo de conhecimento, Jnana Yoga. Você buscar o conhecimento acerca de Deus, porque Deus é seu Pai. E você vai se apegar às Escrituras Sagradas, que elas são suas mães. E as mães vão falar do seu Pai, e você vai aprender. E vai ficar feliz em saber que você tem chance, sim. E você tem a oportunidade, sim, de se desgarrar dessas cordas materiais e habitar planetas mais elevados. Quem sabe um dia habitar o planeta de Deus, de Krishna, chamado na filosofia védica de Goloka Vrindavana, planeta mais elevado, onde lá só entra quem está em Prema Bhakti, amor puro por Deus. Então, mais um dia aqui da leitura, eu agradeço por demais. Se você gosta do que eu falo, compartilhe. Compartilhe essa terapia com outras pessoas que necessitam estudar sobre a raiva e entender de uma forma diferenciada e iluminada, que é através da Bhagavad Gita, a ciência suprema da alma. Gratidão.